Boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nossa última live apresentando o trabalho dos profissionais, o trabalho que é desenvolvido no Centro de Referência aqui pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje vamos falar sobre psicologia. Boa tarde a todos que estão chegando, bem-vindos. Vamos ver aqui se o Fabrício está pronto, ainda não, mais um minutinho. Vamos aguardar mais um minutinho, bem-vindos. Já vi aqui Carol, Gabriel Luan, fala Gabriel. Pessoal chegando, Luiz, Su, oi Su. Su sempre com a gente. Isa, vai cortando aqui quem está entrando, mas sejam bem-vindos. Pessoal chegando, Colé, fala Colé. Quando voltar tudo ao normal, precisa vir dar uns treinos com a gente. Érica, pessoal chegando, Mário eu falei. Bruno Becker, já vi o Bruno Becker aí também. Diegão. Hoje vamos falar sobre psicologia, o trabalho da psicologia fechando aí o trabalho da equipe técnica. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Léo, beleza? Boa tarde a todo Tudo mundo aí que bem? está no chat. Tudo jóia, tranquilo. Quer dizer, com um pouquinho de estresse agora por conta de tecnologia, dois estresses, na verdade, né? Um é acostumar com a ferramenta tecnológica de live, e a outra que é o Wi-Fi daqui caiu. Vamos Usando a torcer para que 4G. vamos torcer para que o 4G segure aí a transmissão. Exatamente. Bom, que bom que a gente conseguiu marcar essa live. Vocês que estão tendo aí um período de trabalho grande, mas aí acho que é importante, tá muita gente pedindo. A, a Bruninha entrou aí também, a Bruna que trabalha lá com a gente na natação. Então, Bruna, quando quiser participar, vamos mandando aqui ou no WhatsApp ou por aqui mesmo. Fabrício, vamos começar. Acho que é importante você se apresentar, falar um pouquinho de você e depois a gente tem bastante assunto aí para comentar. Beleza, tranquilo. Olá, Bruna. Olá, pessoal que está entrando aí também. A Bruna é a psicóloga que trabalha com a gente lá no comitê, como o Léo falou. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício, sou psicólogo, minha trajetória no esporte tem um tempinho já, né, com a psicologia do esporte, embora tenho tido hiatos aí ao longo desse tempo. Na verdade, eu me formei ainda no século passado, ainda sou do século passado, então já tenho um tempinho de formação. E a minha história com a psicologia do esporte efetivamente começou lá em 97, ainda na faculdade, em Brasília, onde a gente tem, principalmente a época, a gente não era uma referência, Brasília nunca foi uma referência do esporte brasileiro em muitas modalidades, e a época era bem desse jeito a realidade. Eram poucos os que se destacaram. Mas no período final de faculdade, eu e mais três colegas resolvemos que queríamos fazer um estágio supervisionado, aquele estágio de final de curso, em psicologia do esporte. Só que a gente não tinha muitas referências. Na época, no Brasil, a gente tinha dois nomes que normalmente lideravam as pesquisas, que eram o Ditmo Samuski, da UFMG, e o Breno Becker também. Então, eram as referências maiores que a gente tinha naquela época. Mas queríamos porque queríamos. E aí encontramos na faculdade um professor tão maluco quanto o suficiente para assinar nossas horas de estágio. E aí começou a nossa brincadeira com a psicologia do esporte desde aquela época, né? Então, isso no final do século passado. Dá até um teor hoje que está mais velho do que realmente é, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Então, de lá para cá, fiz alguns trabalhos lá em Brasília, bem pontuais. Depois eu me dediquei muito à parte acadêmica propriamente dita, principalmente com pesquisa básica,
né, na área de neurociência, especificamente, né, tanto lá na UNB, em Brasília, com mestrado, e o doutorado, quando eu já mudei para São Paulo, aí eu fiz o meu doutorado também em neurociências na USP. E durante esse período, ao longo desse período, aquele colega lá de 1997, de Brasília, estava em São Paulo também fazendo um trabalho com psicologia do esporte, já bastante envolvido com a área, e a gente voltou a conversar e a trocar algumas ideias sobre a psicologia do esporte. E aí a gente se reaproximou, pegamos muito daquelas ideias originais e a partir disso a gente começou a trabalhar uma proximidade maior. Até que em 97, em outubro de 97, setembro, outubro de 97, aí eu fui oficialmente no CPB para compor a psicologia do esporte, a equipe de psicologia do esporte. Hoje somos eu, a Bruna, que está aí na live, né, e a Cris, que é a psicóloga que trabalha principalmente com o pessoal do atletismo. Que legal. E qual que é como que você vê a psicologia hoje no esporte? A importância, a atuação, de um modo geral, não, ainda não tão específico na natação, no esporte paralímpico, mas de um modo Uhum. geral. Porque percebendo assim que eu percebo que ainda não é um profissional que está em todas as equipes, ou na maioria das equipes, ainda não é um trabalho que é muito utilizado, né? Isso é verdade, né? Eu acho que tem uma questão cultural também, que é bastante importante nesse sentido, e esse aspecto cultural transcende a questão de ser um técnico, uma comissão ou de um atleta. Eu acho que socialmente existe muito disso. A associação que se faz bastante com a psicologia, com o trabalho da psicologia, ainda tem aquele viés, aquela compreensão de que o psicólogo é o médico de doido, né? Então é muito comum a gente ouvir coisas dessa natureza ou vertentes que no final das contas acaba servindo para o mesmo propósito de compreensão, né? Então isso é bastante comum a gente ouvir. Então esse é um primeiro ponto. E efetivamente, de um tempo para cá, é que a gente tem tentado fazer um trabalho diferenciado, transpor essas barreiras, para mudar, inclusive, a forma como se vê a psicologia, e quando a gente traz isso para o esporte, isso também respinga. Então, mudar essa forma como se vê o trabalho da psicologia do esporte no contexto esportivo, que é um contexto totalmente diferente do trabalho que a gente desenvolve na área clínica, né? Onde a gente tem como ponto de partida estudos de patologias, de psicopatologias e transtornos associados, né? Dentro do esporte, o ponto de partida não é lidar com essas questões, embora seja muito comum que o psicólogo ainda seja chamado para apagar fogo, né? Então, isso é bastante comum da gente ver. Mas, efetivamente, o papel do psicólogo no esporte, hoje em dia, ele está muito mais próximo daquilo que a gente entende como desempenho, que é, de fato, o objetivo principal do esporte, né? Então, o desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de técnicas, de ferramentas, estratégias que auxiliam o atleta e a comissão, não tem como ser diferente, a conduzir o desenvolvimento e o aprimoramento do atleta dentro do contexto competitivo. Isso vai desde a formação do atleta até o esporte de alto rendimento. Ou seja, são atuações bastante distintas, mas que partem do mesmo pressuposto e do mesmo princípio, que é de promover o desempenho otimizado dos atletas. É, legal. E agora entrando mais específico no trabalho realizado lá no comitê, você junto com a Bruna, a Cris, toda a equipe ali de psicologia, como que é o trabalho, o que vocês procuram desenvolver com os atletas? Se você quiser também falar um pouquinho das ferramentas que vocês utilizam para o pessoal. Tem bastante gente que às vezes está assistindo a live que é estudante de psicologia ou já profissional da área que está começando ou que quer ter essa experiência, para você comentar um pouquinho dessa mais específico. Tá. Como eu disse, como eu comecei a dizer, na verdade, a ferramenta, a prática, a ciência psicológica, ela vem se desenvolvendo bastante nos últimos tempos no contexto esportivo também. E talvez a maior dificuldade que a gente tem tentado sanar ao longo desse período, e lá no comitê, é um objetivo nosso bastante bem definido,
é o de apresentar efetivamente uma metodologia de trabalho da psicologia aplicada ao esporte. Por que eu digo isso? Como eu comentei inicialmente, é muito comum que o psicólogo seja chamado para apagar incêndio. E nessas horas, opa, a gente não está dando conta, então vamos chamar alguém para lidar com esse atleta, porque está difícil o convívio. Na hora da competição, ele está amarelando, ele está ansioso e não está rendendo. O que a gente faz no treino, ele não consegue repetir na competição. Então, quando a coisa já está apertada efetivamente, é que a gente normalmente vê os psicólogos sendo chamados. E a gente tem tentado mudar um pouco disso, e a forma pela qual a gente entende se é a melhor maneira de efetivamente promover esse tipo de mudança é pensando no trabalho de maneira metodológica. A gente tem muitas dessas ferramentas, existem muitas estratégias e ferramentas, e uma das grandes dificuldades que até hoje tem sendo desenvolvida e discutida na psicologia do esporte é a adoção de uma metodologia, de um método aplicado com início, meio e fim bem definido. Então, esse é um dos pilares do nosso trabalho no Comitê Paralímpico, que aí envolve toda a atuação e a comunicação com a equipe técnica. Quando a gente conversa, sempre início de temporada é uma das coisas que a gente sempre conversa. Del, a gente precisa ter plano de periodização de vocês, porque é em cima desse plano de periodização que a gente vai montar as nossas estratégias. Isso não é simplesmente para conhecer, não é meramente uma curiosidade, mas existe uma aplicação prática bastante bem definida e que necessita desse plano de periodização que vocês, como treinadores, oferecem para a gente. Então, imaginando o seguinte, se você está no período de base, e muitas vezes o psicólogo, com todas as estratégias e as ferramentas que ele tem, vamos falar, por exemplo, do trabalho de visualização, que é uma técnica psicológica bastante utilizada, e que grande parte das pessoas conhece. Então, você usa a ferramenta de visualização no período de base de uma forma que é totalmente diferente daquela que você faz no período de polimento pré-competitivo. Você pode até usar a mesma técnica de visualização, mas o objetivo a ser alcançado é totalmente diferente. No início do trabalho técnico, no início do trabalho de treinamento físico, o que você quer na base é desenvolver algumas habilidades, acurácia, melhorar a acurácia, promover resistência, aprimorar movimentos do nado, corrigir coisas. Então, para esse fim, a visualização vai ser utilizada por parte da psicologia esportiva, O que é totalmente diferente. Se você está na véspera competitiva, muito provavelmente você vai focar em outras coisas. Essa já é uma etapa que já passou e não vai servir para esse fim, Então você vai elaborar uma estratégia, um plano de ação, uma estratégia de prova que vai ser aplicada. Então a mesma técnica de visualização está servindo para vários fins. E é por isso que é importante esse afinamento. Isso é uma coisa muito bacana, de que cada etapa da periodização, claro, isso eu tô... Deu um probleminha aqui, deu uma cortadinha, mas acho que deu para pegar. Deu para pegar? Deu uma travada, mas voltou, já rapidinho. Ok, não, então, resumidamente, é exatamente isso. Para cada etapa, para cada bloco da periodização que você propõe aos atletas, existe um objetivo que você quer com aquilo. A nossa função, enquanto psicólogo, é entender quais são esses objetivos e, dentro desse propósito, daquele bloco, aplicar técnicas e ferramentas da psicologia que sirvam para aquele fim. Para que a gente não atropele, para que a gente não patine, para que a gente, de fato, esteja alinhado. No final de um bloco, no final de um período, no final de uma periodização, de um ciclo, o que a gente tem é como objetivo passar por todas essas etapas para que, no momento crucial, você já tenha todas as ferramentas que foram não só discutidas, mas testadas ao longo desse período, para que seja colocado em prática. E faz toda a diferença, Eu vejo dois momentos assim muito importantes. O primeiro que é durante a temporada toda, para desenvolver esse treinamento mental, para ter esse programa bem desenvolvido, para auxiliar o atleta quando ele tem algum conflito ali em alguma fase mais difícil, que ele tem mais dificuldade, ou ajudar em alguma coisa no processo, ajudar os profissionais também. Você e a Bruna deram uma aula para a comissão técnica uns dias atrás, que é muito importante para como que nós podemos nos relacionar melhor com os atletas. E depois na competição, que aí é o trabalho que eu imagino que esse dia a dia, essa temporada facilita muito para resolver ali na competição, que é onde
normalmente a gente vê o psicólogo atuando, né? Só na competição ou só bem pertinho da competição, né? É verdade. E o principal que eu vejo, e é um ponto que a gente sempre bate na tecla no início de toda a temporada, e com todo atleta, faz parte também de uma cultura que a gente tem dentro do esporte, uma cultura esportiva do mundo, mas no Brasil isso também é bastante preeminente, é aquela ideia de que o objetivo do atleta e tudo que ele faz sempre tem como objetivo vencer. E toda a orientação que ele tem, ou eu venço ou eu evito perder. Né? É o que a gente chama de, muitas vezes, de orientação motivacional para a vitória ou para a derrota, né? Que para a gente já tem muita, mas muita pesquisa nessa área, dando a entender ou direcionando o entendimento de que efetivamente uma orientação motivacional para a vitória ou para a derrota, ela não é tão benéfica. É quase como se a gente tivesse o seguinte: você vai para uma coisa já imaginando qual é o resultado daquilo, ou se focando nesse resultado. Em termos psicológicos, a gente sempre diz isso, em termos psicológicos, a antecipação de um fato é ansiedade. A definição de ansiedade perpassa por isso. A gente não tem ansiedade pelo que aconteceu, nem pelo que a gente está vivendo. A ansiedade é sempre uma antecipação. Ou seja, na melhor das hipóteses, o que você está fazendo é sobrecarregar o seu sistema com uma ansiedade que pode ser prejudicial para o seu desempenho. Né? Então, essa é uma das coisas que é extremamente difícil da gente trabalhar, e com certeza não é em véspera de competição. É sempre a primeira coisa que a gente conversa com o atleta, é exatamente isso. Olha, a partir de agora o que a gente vai propor é que a gente não pense em vencer ou perder. No momento em que você estiver se preparando, se prepare para dar os 100% daquilo que você tem controle. A única coisa que a gente tem efetivamente controle é o que a gente executa agora. O resultado disso é uma consequência de fatores que efetivamente a gente não tem muito controle sobre isso. Né? Então, no momento da competição, é uma das coisas que a gente sempre trabalha desde o começo, porque é difícil, efetivamente, é colocar em prática essa ideia de que no momento em que você vai nadar, chegou na competição, o que eu quero é que você simplesmente execute o que você treinou. Esquece se vai ganhar, se vai perder. Claro, a gente sabe que a vitória é motivadora de tudo, é a razão do esporte existir, das pessoas permanecerem competindo, é a vitória, profissionalmente falando, em alto rendimento principalmente. Mas, efetivamente, o que a gente observa é que a melhor maneira de lidar com competições, pensando em desempenho ou em maestria daquilo que você faz, é efetivamente encarar não a competição como o momento em que eu vou, é o dia D. É uma das coisas que a gente sempre fala, não existe um dia D. O dia D é enquanto você está treinando, porque efetivamente a única coisa que você vai fazer na hora da competição é colocar em prática o que você treinou. É só isso que você precisa. E tem E coisas que você tocou num ponto importante que foi mencionado por todos os profissionais aí, em todas as lives que nós fizemos agora, nesse período, todos eles falaram a mesma coisa, né? De você realizar no treino aquilo que você quer fazer na competição. Então, você ter momentos, e acho que a responsabilidade é muito do treinador, de você disponibilizar durante a temporada momentos para que o atleta treine a rotina dele pré-prova, que acho que isso é uma das. Queria até que você comentasse um pouco, porque eu vi resultados excelentes com atletas que mudaram muito a forma de competir, porque fizeram, treinaram e se disciplinaram a ter uma rotina pré-competição, né? E aí o que você falou, independente da competição, ele vai fazer a rotina dele. Então eu queria que você exatamente. comentasse um pouquinho isso e esse fato de você treinar, né? Então, um dia de treino forte, um dia de tomada de tempo, você ir e trabalhar o seu mental para a competição, né? Por mais que você esteja no ambiente competitivo, o que vai acontecer efetivamente em termos práticos é você executar o que você se propõe a fazer todo dia. Então existe, claro, a rotina de treinos com as quais a gente sempre lida com o atleta pensando, opa, vamos dar o 100%, 110% daquilo que você pode no treino, que efetivamente é o treino que faz a diferença. Não é o momento da competição. No momento da competição você tem um plus, você tem algo a mais que pode destacar dos demais. Mas efetivamente o seu 100% é na sua prática diária, na sua rotina, a maneira como você treina, em princípio, e o ponto que eu falei lá no início, entendendo qual é o objetivo de cada bloco da periodização, tendo claro
que, por exemplo, e é muito comum, tem atleta que chega para a gente vindo de outros clubes falando assim, poxa, eu não estou acostumada, eu estou fazendo aqui, estou na base, só dando um exemplo, né? É até anedótico, mas é interessante. Eu estou na base, mas eu não sei o que acontece, eu não estou conseguindo melhorar meus tempos. Ou está no bloco de força, não sei o que está acontecendo, não está saindo, meu tempo não está saindo, o que, que eu faço? Tem alguma coisa de errada, eu desaprendi, o treino está ruim. A gente ouve coisas desse tipo. Bom, é importante você entender que cada fase tem um objetivo. Não se espera necessariamente que vai ser numa base ou num bloco de força que você vai dar o melhor tempo da sua vida, porque tem gás para queimar. Então, essa compreensão de para que serve cada bloco da periodização, qual é a função de cada uma delas, isso a gente nota que traz uma tranquilidade muito grande. Não só para ele se entender dentro do treinamento, mas também para eles conseguir adotar uma rotina que efetivamente é aquela rotina adequada para cumprir as etapas. Bom, se o meu objetivo agora na base ou no bloco de força não é necessariamente ter o melhor tempo da minha vida, qual é o objetivo agora? Bom, na base eu tenho que aprimorar meus movimentos, eu tenho que melhorar minha resistência. Na força, o movimento já tem que estar fluido, tem que estar com fluidez de movimento, já não preciso de tantas correções, que isso foi feito lá na base. Então agora é essa a finalidade, então vou me dedicar a isso de maneira 100%. E é claro, aí entram as outras questões que são responsabilidades importantes, que o atleta começa a entender qual é a melhor forma dele funcionar. É o horário de acordar, é a nutrição, é seguir as práticas sugeridas pela nutrição, são os exercícios de fisioterapia, às vezes as dicas que são dadas pela fisiologia e o que é que precisa ser melhorado. Então, a partir de agora, você vai adotar no seu treino a intenção principal de corrigir esse movimento de tal forma. Ou seja, essas informações acabam sendo as valiosas para ele. À medida que você se torna um esportista de alto rendimento, a impressão que eu tenho é que aqueles que se destacam e aqueles que efetivamente se mantêm no nível de destaque muito grande, eles têm uma facilidade muito maior de entender que cada etapa tem sua função e que a rotina que ele adota para ele como referência é em consonância com o significado dele fazer o que faz, que é nadar, é que efetivamente dão bons resultados. Ou seja, aí a gente não está falando do resultado como o mais importante, mas como a execução do processo de maneira adequada, com a rotina bem estabelecida, com a compreensão adequada de para que serve cada etapa desse processo de treinamento, é que naturalmente o leva a um resultado que vai vir. Né? Então é mais ou menos dessa forma. E em períodos de competição também a gente tem, cada atleta tem sua própria rotina. Entender qual é a sua própria rotina em período pré-competitivo, na semana de competição, adotar essa execução como sendo uma prática constante em períodos de competição. Às vezes é aquele cara que descobre que em período de competição ele vai muito bem se ele faz o social com todo mundo, enquanto está lá no hotel, né? Em contrapartida, tem outros que falam, não, o ideal é que eu fique mais isolado. Então, a noite anterior de uma competição, eu vou ouvir minha música, ou vou assistir aquele vídeo que eu sempre vejo, que funciona para mim, coincidentemente ou não, às vezes em que eu fui bem, esse vídeo me ajudou. Então, assim, é começar a adotar, entender e adotar práticas que coincidem, entre aspas, porque não são coincidências, com as melhores performances que ele teve ao longo da vida. Então, é claro que isso tudo é um processo e entra naturalmente na rotina também. É. E um fator que você citou até há pouco, que é a questão da ansiedade, né? Isso também você consegue trabalhar isso durante a temporada, né? Você seja se descobrindo melhor ou aprendendo como lidar e treinando estratégias várias vezes, né? Você consegue também diminuir e conseguir entrar ativado na prova, né? Sem estar ansioso e também sem estar muito desligado. Entrar no nível de ativação legal, né? Exatamente. Isso que você está falando é importante, porque efetivamente a ansiedade e a ativação, elas estão muito próximas uma da outra, inclusive conceitualmente, né? Então, o que a gente faz ao longo da temporada, se pensando em termos de ansiedade, de ativação, é exatamente propor estratégias e utilização de ferramentas que auxiliam o atleta não simplesmente a controlar esse estado. Mas o ponto de partida, quando a gente fala desse trabalho especificamente de ativação,
é entender como o seu corpo funciona, em que estado de ativação, em que nível de ativação você vai funcionar melhor. Ou seja, a gente começa a explorar junto ao atleta quais são aqueles estados, aqueles níveis de ativação que normalmente, que usualmente convergem com as melhores performances que ele tem. Então, a atleta, e claro, isso é uma coisa muito subjetiva, é muito pessoal isso. Tem atletas que sabem que as melhores competições que ele faz, ele sempre está um pouco mais ativado, está mais pilhado. Mas não significa que para todos os atletas vai ser dessa forma. Então, há ferramentas e há instrumentos que a gente utiliza ao longo da temporada e não na véspera de competição, para que o atleta compreenda qual é esse nível, qual é essa grade de ativação adequada para o melhor rendimento dele, e a treinar para que ele consiga reproduzir da melhor maneira possível esse nível de ativação em todo momento que ele achar necessário, ou seja, em todas as competições que ele quiser. Né? Então, é aliar, é fazer um checklist, fazer uma lista, na verdade, de quais são os fatores que influenciam nesse desempenho. E com certeza a ativação é um deles. Então, se a ativação é uma delas, é importante que o atleta treine, conheça, saiba como funciona da maneira melhor e desenvolva habilidades, estratégias que, naquele momento de competição, ele vai fazer com que o corpo dele, de fato, entre naquele estado que é o estado ideal de desempenho. E a gente percebe que os atletas, às vezes, chegam num nível de autoconhecimento e de treinamento da questão mental tão grande que ele consegue as duas coisas. Ele consegue, às vezes, se ativar mais numa competição que talvez não é tão importante ou que ele não tem não está esperando um resultado e ele consegue se ativar para aquilo, até em tomada de tempo, às vezes, é comum acontecer. E quando você pega uma final de um campeonato mundial, uma final paralímpica, também conseguir dar uma abaixada ali na adrenalina para voltar, né? Ele ganha um autoconhecimento muito grande, né? E isso, Exato. Com certeza, depois de muito, muito trabalho. De muito trabalho, de muito conhecimento, de muita prática, na verdade. Porque quando a gente fala, por exemplo, de nível de ativação, o que a gente treina, o que a gente propõe como treinamento, não é nada diferente daquilo que ele faz dentro da piscina. Da mesma forma como ele tem uma rotina de treinos, de exercícios, que são seguidos à risca e propostas por você, no treino diário, a gente, na psicologia, o que a gente faz, na verdade, é propor que muitos desses exercícios, como, por exemplo, o controle da ativação, eles sejam executados diariamente. E a gente nota o efeito disso de uma maneira muito, mas muito marcante naqueles atletas que efetivamente fazem uso dessa ferramenta e os que não fazem. Né? A gente monitora isso com respostas psicofisiológicas, com medidas psicofisiológicas, e a gente consegue ver com muita clareza quais são aqueles que efetivamente conseguem, de alguma forma, ter um conhecimento, um autoconhecimento desse nível de ativação de maneira mais adequada. E aqueles que têm maior dificuldade. E o grande problema é exatamente esse. Como a gente está falando de variáveis psicofisiológicas, muitas vezes, em um período de competição, o atleta não tem esse conhecimento. E às vezes acha que está tudo certo, que está tudo bem, que vai dar tudo bom. Quando, na verdade, é o que você disse, não se trata simplesmente de aumentar o nível de ativação. Muitas vezes é exatamente de conseguir relaxar. Né? Então, a maneira como cada um funciona e a forma como se executa o uso dessa ferramenta faz uma diferença muito grande na prática. Sim, entrar muito relaxado não dá, entrar muito ativado também não dá, né? A Bruna está comentando aqui, com o biofeedback dá para saber quem treina e quem foge. É bem desse jeito mesmo. A gente consegue ver claramente. Não dá mais para dar ninguém em lugar nenhum, né? Hoje não tem mais ninguém em lugar nenhum. Pega tudo. Não, às vezes a gente até passa batido e finge que não vê, né? Mas a gente está sabendo exatamente quem está fazendo, quem não está, quem está se dedicando. Isso é muito nítido, é muito claro. É muito fácil, na verdade. Ô Fabrício, vamos entrar um pouquinho nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da quarentena. A gente conversou com o Dr. Ezra na segunda, ele falou muito sobre a questão da saúde, mas e a saúde mental, o comportamento, como é que... Lógico, de uma forma geral, né? Como que estão os atletas? Como que vocês estão encarando esse momento?
Olha, Léo, outro dia mesmo a gente estava conversando, fazendo um pente fino em tudo que a gente tem vivenciado ao longo dessas semanas e comentando uma percepção nossa da equipe, né? E efetivamente o que a gente tem notado é o seguinte: a gente tem três momentos distintos, isso considerando o nosso público do Comitê Paralímpico Brasileiro, considerando os atletas com os quais a gente tem um contato mais próximo, né? E a gente consegue identificar, e não acredito que seja muito diferente das outras pessoas, não só em contexto esportivo, mas efetivamente, no primeiro momento onde se parou tudo, onde foi tudo fechado, de uma hora para outra, de maneira abrupta e pela razão que foi, um nível de ansiedade é muito grande, e com muitas perguntas e muitas questões. No caso nosso, dos atletas, nós principalmente, e agora? Como é que vai ser? A pergunta inicial, vai ter Paralimpíada? Não vai? Vai manter a mesma data? E a comissão técnica, você também doido, poxa, mas se vai manter a mesma data agora, como é que vai ficar? Como é que vai ser o trabalho? Que tipo de trabalho que a gente vai ter que desenvolver se esse negócio voltar faltando um mês para a Paralimpíada, né? Então, um aumento de ansiedade com muitas interrogações, muitas questões em aberto, sem saber efetivamente o que se poderia fazer com aquilo tudo. No segundo momento, aí passadas algumas semanas em que inclusive algumas respostas para essas questões vieram, bom, a Paralimpíada vai ser só no ano que vem, vai se manter a mesma data, a gente não sabe quando vai voltar, mas a gente já tem um norte, já tem um direcionamento para isso. Nesse momento, as questões passaram a ser muito mais voltadas para o ajuste, além da adaptação da situação, mas um ajuste para aquelas situações que eram pontuais. Então, a gente via bastante dificuldade dos atletas, por exemplo, em estabelecimento de rotina, que a gente sempre tem colocado como um ponto importante nesse período, né? E a razão é simples, muitas vezes se questionava, mas por que uma rotina para esse momento é importante? Bom, a questão é simples. No momento em que você mantém uma rotina, claro que você não vai estar no melhor do seu nível de treinamento ou de desempenho. Isso é biologicamente fácil de você pontuar. E a questão não é essa. A questão é se manter da melhor forma que você puder. Se você tem objetivos, se você tem uma meta a ser alcançada, a única coisa que você pode fazer agora é se manter com o melhor que você puder. Isso envolve treino físico, isso envolve uma rotina para esse treino físico, isso envolve atividades que mentalmente vão te fazer se sentir melhor, né? Ou seja, você terminar um dia, ter uma noite boa de sono, acordar com um horário pré-estabelecido ou mantendo uma regra para isso, em primeiro lugar, você não está sobrecarregando o seu corpo com informações que podem gerar muito mais gasto de energia para você conseguir voltar ao seu funcionamento normal. Ou seja, as informações biológicas, elas são importantes nesse sentido. Em segundo lugar, ao fazer uma rotina de treino, uma rotina mental, uma rotina de alimentação, uma rotina social dentro dos limites que a gente pode ter, você está propondo, você está promovendo para o seu organismo também coisas que são correlatas àquilo que a gente vivenciava fora desse movimento de distanciamento social, desse momento de isolamento social. Ou seja, existem muitos benefícios e muitas vantagens em se fazer isso, não com a intenção de garantir que o seu rendimento vai ser o melhor para quando a coisa voltar ao normal. Mas é uma coisa mais inteligente do ponto de vista simplório. Se você consegue estabelecer uma rotina dessa forma e mantê-la da melhor maneira possível que você puder, ao voltar, o benefício maior que você tem é o de encurtar o tempo que você precisa para entrar em forma, para se adaptar a essa nova mudança que vai acontecer efetivamente, porque a gente já está 40, 50, sei lá quanto tempo a gente vai ficar nisso, né? Então, conseguir manter essa rotina agora é benéfico para que na volta você gaste menos tempo e menos energia para se adaptar. Ou seja, você não precisa patinar. Você não precisa ficar correndo no mesmo lugar ou correndo atrás de maneira desesperada, o que vai gerar mais ansiedade, o que vai gerar mais estresse, o que vai gerar mais frustração, provavelmente. E isso, claro, se você coloca como uma coisa como consequência da outra, vira uma bola de neve sem fim, que vai ser prejudicial, sem a menor sombra de dúvidas. Né? Então, a rotina é uma coisa que a gente tem pontuado de uma maneira bastante enfática nesse período. Esses momentos, essas diferenças de momentos, também a gente tem observado. Agora, com a perspectiva, e que eu já nem sei se essa perspectiva vai se manter, mas com a perspectiva de retorno, né, a gente nota que a ansiedade em função do treino,
já ficou muito bem estabelecido nos atletas, já está bem clareado e essa já está mais amansada. O que a gente tem observado muitas vezes é que aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma tendência a serem mais ansiosos, agora começa a aumentar novamente esse nível de ansiedade, né? Então é um reforço ainda maior para que nesse período a gente tenha uma atenção especial para essas pessoas que já têm essas tendências, né? Então assim, são 3 momentos distintos que a gente tem observado ao longo desse período de distanciamento social, né? Claro que isso não é uma regra e cada pessoa vai responder à sua forma, do seu jeito, com as suas próprias características. Tem gente que no começo da quarentena vira para mim e fala: nossa, eu não sei se eu estou errado, mas eu estou feliz porque agora eu tenho mais tempo para treinar, né? Então, assim, é muito subjetivo isso. Cada um tem as suas peculiaridades, aqueles pontos que são mais importantes, mais relevantes para continuar nessa jornada. E você estava comentando sobre ansiedade na competição, né? Que você quer antecipar uma coisa que você não sabe, e acho que esse é o principal sentimento de todos, né? Sim. Porque são várias, as perguntas não têm respostas, né? Então, primeiro era se ia ter jogos ou não. Aí, aquele primeiro momento, aí adiaram os jogos. Agora passa a Uhum. ser, vai voltar, quando vai voltar, os campeonatos vão acontecer, como que vai ser o critério de classificação para os jogos, e são perguntas que nós não temos a resposta, né? Elas vêm de instâncias superiores, né? Você depende, agora depende do governo, depende do fim da quarentena, então isso gera também uma ansiedade, e eu acredito que depois desse primeiro momento, agora uma dificuldade maior em se manter focado, né, em tudo, na alimentação, no treino, na rotina. É verdade. E aí uma coisa que faz diferença muito grande nessa situação específica, Léo, e que a gente nota isso com bastante clareza, com bastante transparência, são aqueles atletas que sabem exatamente por que estão se dedicando a isso e não a outra coisa. Às vezes é uma coisa lá do princípio do nosso trabalho de psicologia que tem muito a ver com o sentido, o significado de fazer o que se faz, né? E a gente nota que para aqueles que têm isso muito bem definido, é muito mais fácil passar por essa etapa. Nos momentos em que você tem dúvidas, questionamentos, e agora o que eu faço vai ser, não vai ser, ou seja, no momento em que esse sentido se perde, em que esse significado se perde, a gente nota uma dificuldade muito maior em entrar nos eixos e seguir da forma como tem que seguir, entendendo que vai ter limitações, entendendo que vai ter perguntas sem resposta nesse momento, lidar com isso da melhor maneira possível, né? Então esse é um outro ponto que é bastante importante e a gente observa bastante. Efetivamente, aqueles que têm esse sentido, esse significado de fazer o que faz, bem definido, eles passam por essa etapa, ou têm passado por essa etapa de uma maneira mais serena do que aqueles que têm mais dúvidas do que E você respostas. acha que eles saem mais preparados ou mais fortalecidos também? É um dos princípios que a gente tem quando fala de psicologia, é a capacidade de adaptação. E eu acho que a gente não tem tido, ao longo da nossa história de vida, pelo menos da nossa existência, isso todos nós, um momento de adaptação tão grande, tão evidente quanto tem sido agora, né? Não dá para cravar que as pessoas que passam por esse período vão ser bem-sucedidas na próxima competição que elas entrarem, porque existe uma série de fatores. Mas, efetivamente, esse processo de adaptação nessa situação é um baita de um estágio. No mínimo, é um baita de um estágio. Então, assim, você conseguir encontrar ferramentas para lidar da melhor maneira com isso, muito provavelmente você tem vantagens, não necessariamente pensando em desempenho, mas vantagens em relação à própria vida, que podem ser aplicadas e usadas com certeza para desempenho ou para qualquer outra tarefa. E como que está sendo o trabalho de vocês? Como que vocês estão fazendo as abordagens? Os atendimentos continuam? Vocês propuseram outras atividades novas? Tiveram que quebrar muito a cabeça aí para atender nesse período? Léo, a verdade é a seguinte, a gente está trabalhando mais do que se estivesse fora desse distanciamento social. A verdade tem sido bem essa. A gente está com efetivamente muito mais hora dedicada a esses atendimentos, não só atendimentos, mas a resoluções de problemas do que se a gente estivesse fora desse período, né? Então, se por um lado a gente não tem um contato diário com o atleta em loco, ou seja, na piscina, na beira da piscina,
conversando e acompanhando. Por outro lado, a gente tem questões que estão relacionadas ao relacionamento delas com esse distanciamento social. Tem relações familiares que muitas vezes se tornam mais agitadas do que fora desse momento e que acabam quebrando um pouco aquele equilíbrio falso que a gente costuma ter quando as coisas estão mais ou menos dentro de uma rotina já encaixada, né? Então, na prática, o que a gente tem observado é um número maior de dedicação com ações, não só individuais de atendimento, mas de tentar encontrar estratégias que possam auxiliar, inclusive aqueles que muitas vezes não nos procuram, que também é comum, né? Nesse período de distanciamento, a pessoa não quer falar, não quer conversar, quer ficar no seu canto, ou tem aquela coisa assim, não vou conversar com um psicólogo, que é comum de acontecer, né? Então, inclusive, para esses, a gente tem tentado adotar algumas estratégias que, por via indireta, possam atingi-los de maneira positiva também. E aí a gente tem feito lives, a gente tem feito vídeos no nosso canal do Facebook, né, voltados para atletas e para a comissão técnica. A gente tem feito periodicamente informativos, vídeos, a gente tem feito 2 vídeos por semana e soltado esses vídeos. Informativos a gente tem uma vez por semana, toda quinta-feira, um informativo da psicologia durante esse período. A gente tem feito encontros, né, com os atletas. Com a natação, a gente já fez 2 encontros desses sociais, em que o objetivo é simplesmente tentar transpor uma situação social que não está como estava antes, ou seja, tentar suprir essa necessidade. Então, existe uma série de ações que a gente tem, de fato, tocado durante esse período, que tem preenchido bastante mais o nosso tempo, a nossa rotina, do que fora desse distanciamento social. Legal. E eu tenho algumas perguntas aqui que chegaram. Eu acho que a gente já pode começar a fazer. A do Heraldo, ele acabou de mandar aqui, perguntando se com o retorno dos treinos, competições, esse sentimento, esse desejo de correr atrás do tempo perdido, né, de tudo que ficou parado, se isso pode gerar algum transtorno emocional nos atletas, ou na verdade, eu não diria necessariamente que seja o desejo de correr contra o tempo perdido que vai gerar transtorno emocional, né? Porque muitas vezes não é o desejo, muitas vezes é a sensação de frustração de que perdeu tempo. Né? Então, isso é muito particular e não é necessariamente uma coisa que vai levar a outra. Agora, eu tenho certeza que com o retorno vai ter muita gente em dúvida se o tempo que tem é o tempo suficiente para entrar em forma. Vai ter muita gente se questionando, como a gente já tem ouvido questionamentos de que a sensação é de que, poxa, durante esse ciclo eu fiz tanta coisa e agora a sensação que eu tenho é que eu perdi tudo que eu treinei para chegar até aqui. Né? Então essas são coisas que a gente já tem ouvido e que provavelmente vão perdurar durante algum tempo. Aí nesse sentido, o mais importante, o ponto de partida é esse suporte ao atleta, inclusive para que ele entenda ao longo dos treinos, à medida que os treinos vão avançando, que a gente tem mais ou menos algum plano de ação bem definido, que um plano está sendo elaborado, que a comissão técnica está elaborando uma coisa pensando nisso, lembrando que essa não é uma exclusividade só dos atletas daqui do Brasil, o mundo inteiro está passando por essa situação, né? Não tem como a gente se furtar a isso, ou seja, é uma realidade pela qual todo mundo vai passar. Então, assim, entender que esse é um momento para todos e que efetivamente o tempo de preparação vai ser equivalente para todo mundo, dá margem para, em vez de pensar nas ansiedades que possam ser geradas a partir disso tudo, mas para pensar que, opa, estamos com um plano de ação. Eu acho que essa é a primeira pergunta, é a pergunta básica que o atleta deve fazer bom, a minha comissão técnica, meu treinador, tem um plano de ação? Vamos conversar sobre esse plano de ação. É coerente? Então vamos tocar a bola em frente. Né? E eu acredito que... Pode terminar, desculpa. Não, é exatamente isso. Se consegue passar por essa etapa dessa forma, aí o resto flui. A gente vem discutindo muito entre a comissão técnica, né? Nós também estamos nos reunindo toda semana, e a gente acredita muito que os atletas vão se beneficiar de todas aquelas avaliações que eles fazem durante toda a temporada, alguns durante anos e anos, temporadas e temporadas, porque nós temos para quem responde lá os questionários
de humor, os questionários de fadiga, a gente já tem uma linha base de como que é o comportamento do atleta durante a temporada, a gente tem toda a, a composição corporal, peso, medidas dos atletas depois de 28 dias parado, de 30 dias parado, de mais de 30 dias parado, quanto tempo ele demora para retomar a forma. Então, o que Uhum. você falou do planejamento é fundamental, né? A gente já Com está trabalhando no certeza. planejamento para quando voltar já ter pronto e ao mesmo tempo o atleta vai ter o controle dele das temporadas passadas, né? Então, eu acho que os atletas vão se beneficiar muito desse controle e acho que vai Uhum. ajudar eles a entenderem a fase que eles estão, quanto tempo eles precisam para voltar na forma, né? Com certeza, entender que é todo um processo, é uma construção, na verdade. Agora a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Esse processo de reconstrução, com base no que já foi feito nas temporadas anteriores, é que vai gerar essa tranquilidade. Eu imagino e acredito que, da forma como as coisas são conduzidas, acredito que os atletas vão se beneficiar, concordo contigo plenamente. É palpável, né? É muito mais fácil você lidar com uma coisa que é palpável. Você já tem dados, você já sabe como funciona, você sabe como o atleta vai responder, o tempo que ele leva para determinada etapa ser ultrapassada, né? Como ele se comporta usualmente, qual é o estado de humor que usualmente ele tem em situação X, Y, Z. Claro que isso para a gente é fundamental. E os atletas, eu acredito que com o grupo de atletas que a gente trabalha, essa é uma vantagem, porque a maioria deles, a grande maioria deles, consegue compreender e, principal, consegue confiar no trabalho que está sendo proposto, né? É. Fabrício, eu queria conversar com você também uma outra coisa que eu acredito que é importante, que acho que é pouco falado, que é vamos colocar, a saúde mental, o trabalho mental dos técnicos e dos staffs, de quem trabalha com o atleta, né? A gente fala muito desse trato direto com o atleta, do preparação do atleta, em competição, do treinador, da equipe técnica. Nós temos muitos treinadores aí que estão acompanhando a live. O que você podia falar sobre isso, ou ajudar, às vezes dar uma dica, ou algo do tipo, assim, para ajudar quem trabalha com os atletas? Uhum. Eu acho que tem uma infinidade de coisas que pode ser bastante útil, né, Léo? A gente teve, por exemplo, como você disse, uma ação da psicologia há 3 semanas, se eu não me engano, 2, 3 semanas atrás, com o propósito de falar um pouco sobre personalidade, né? Então, pensando na comunicação do treinador com o atleta, ou seja, na relação que ele estabelece, entender que às vezes cada um, por ter um perfil de personalidade diferente, por ter características de personalidades distintas, às vezes essa é uma ferramenta valiosa, por exemplo, para o treinador, nesse nível de comunicação. É entender que para um atleta não adianta você, por exemplo, apertar que ele não vai. Isso vai deixar ele mais ansioso. Já para outro, se você não apertar, ele não vai de jeito nenhum. Ou seja, você conseguir compreender um pouco dessa dinâmica de personalidade do atleta é um aspecto importante. Eu acho que muito daquilo que a gente pincelou no início, principalmente no início dessa live, também são informações valiosas para o treinador, sabe? Muitas vezes é comum a gente ouvir ainda treinadores que falam, por exemplo, que o importante é ir para cima e vencer. Que você é um vencedor, que você vai ganhar tudo que você fizer, e que é desse jeito mesmo, vai para cima, que você vai vencer, 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 vencer. Se a gente for parar para pensar do ponto de vista prático, essa orientação, como eu disse lá no começo, para a vitória, ela é benéfica, mas até a página 3. A partir dali, existem algumas coisas que a gente efetivamente pode ter um cuidado maior. Então, entrar para uma competição, por exemplo, pensando não na vitória, mas no desempenho adequado, na maestria da execução daquilo que foi proposto como plano, que foi feito no treino, é muito mais vantajoso. Você pode diminuir o grau de ansiedade do atleta nesse sentido, não colocar pressão sobre ele, e muitas vezes isso é que vai fazer com que, no final das contas, aí sim o resultado seja positivo. Outras coisas, muitas vezes, que a gente acompanha também são, por exemplo, situações em que as vitórias ou as derrotas acabam sendo, não só para o atleta, mas muitas vezes para o próprio treinador, como sendo um carimbo de que eu sou bom ou eu sou ruim. E muitas vezes nessa qualidade de encarar a situação se perde muito, inclusive, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de aprender com erros, aprimorar aquilo que está sendo proposto como estratégia de treinamento.
né? Ou seja, de correr atrás. Então, assim, a gente pode elencar, pode ficar aqui falando um zilhão de coisas. Muitas coisas, de fato, elas podem ser úteis. Eu acho que o mais importante, Léo, nesse processo aí, claro, puxando a sardinha do lado da psicologia, né, é que efetivamente hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande em falar que a psicologia, a ciência psicológica, ela tem muitas ferramentas e estratégias que são úteis, desde a preparação, o desenvolvimento do atleta do grau menor ao maior, até a munir, a capacidade de promover ferramentas, o uso de ferramentas para comissão técnica, para técnicos e muitas vezes para não só para o treinador especificamente, mas para a comissão técnica de uma forma geral, que podem fazer com que a relação e a qualidade do trabalho dele acabe sendo colocado de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, na verdade mais eficaz, com o que ele tem como propósito. Então não tenho dificuldade nenhuma hoje em falar que efetivamente a psicologia tem bastante ferramenta capaz de auxiliar nesse sentido. E uma experiência aqui, compartilhando, né, uma experiência com quem tá assistindo, em uma competição, em um dia de competição, uma competição grande, você tem, às vezes, você lida com as emoções de várias pessoas, né, falando do técnico, mas serve para qualquer profissional. Então, às vezes, no mesmo dia, você tem que lidar com a frustração de um atleta que não conseguiu um resultado, e 5 minutos depois você tem um campeão mundial. E depois, 10 minutos depois, tem que dar aquecimento para um possível medalhista, e depois você tem que assistir a prova, voltar, isso multiplicado por 10, às vezes, num Jogos Paralímpicos. Então, esse preparo é importante, né? E vocês todos essas ferramentas, essa instrução de vocês é importante para a gente conseguir lidar melhor com essa situação, né? Porque eu brinco que o atleta, às vezes, ele tem um resultado ruim e fica mal, fica ali um dia, mas depois ele vai soltar, vai pro hotel e vai nadar no outro dia. O treinador, ele tem que estar ali sentindo também um pouco da dor, porque está pelo contato e pelo trabalho, só que daqui 10 minutos ele pode ter um cara que é campeão mundial, vai lá em cima de novo, adrenalina, e depois... Então, essas emoções, assim, num período muito grande, é uma dificuldade, assim, é um ponto que é importante ser trabalhado, né? E depois que você passa por isso, você começa a dar mais atenção. Eu vi o Maceió e o Alexandre conversando isso na live deles também, que o preparo depois de 2016, depois dos jogos, aumentou. Mas isso, o diferencial, eu acho que o nó desatado para quem chega a esse nível de entendimento, Léo, perpassa muito pelo que a gente também falou nessa live, que é quando você, enquanto treinador, sabe exatamente por que você está se dedicando a isso que você faz. E que, na verdade, não é uma vitória ou uma derrota, é um processo profissional com o qual você está totalmente ligado, você está totalmente comprometido e que faz sentido para você. Se isso está claro para você, a coisa anda numa boa. Sabe, a gente costuma dizer para os atletas, principalmente em período de competição ou antes de competição, é que vai e faz o seu. A única certeza que eu tenho é que se você vai ganhar ou se você vai perder, na segunda-feira você vai estar treinando de novo. É a única certeza que a gente tem em relação a alguma coisa relacionada ao futuro. Então vai e faz o seu. Né? E isso faz parte da nossa vida, não é só para o treinador, não é só para o atleta. Muito daquilo que a gente conversa, das ferramentas que a gente utiliza para a gente também, a gente utiliza como psicólogo, a gente utiliza para os treinadores também. É exatamente isso. A gente tem bastante ponto em comum. É claro que a gente tem uma peculiaridade, uma especificidade no esporte em que a gente se propõe a usar isso essencialmente com os atletas. Mas muito daquilo que a gente usa com os atletas serve para qualquer pessoa. Né? Legal. Fabrício, nós temos 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Tem mais uma pergunta importante que chegou e eu vi mais alguém perguntando aqui na live. Antes, só para não deixar passar, queria mandar os parabéns para a Edênia, aniversário dela hoje. Parabéns, Edênia. Parabéns. Felicidade. Parabéns. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é e parabéns por toda a carreira. Que nós possamos logo estar dividindo de novo as competições, os treinamentos.
Legal. E agradecer também a Bruna, a Cris, que eu acho que estão assistindo. E Uhum. para fechar, Fabrício, a última é especificamente sobre os atletas da classe S14. Chega bastante Certo. pergunta sobre o trabalho de vocês com esses atletas e eu queria que você comentasse um pouco disso para o pessoal que fica bastante curioso. Tá, eu vou falar, vou tentar ser bem sucinto na minha resposta, tá, Léo? Quando a gente pensa em atletas da classe S14, a gente está falando basicamente de atletas que têm um comprometimento intelectual. Ou seja, necessariamente para que você passe para uma classe e seja classificado como S14, você faz uma bateria de testes. Eu acho que esse é um ponto de partida importante. Nessa bateria de testes, você tem um coeficiente, um número total que te classifica ou que te habilita para essa classe. No entanto, se a gente pega esses testes, eu estou falando do ponto de vista cognitivo, mental, você vai ver que existe uma série de perguntas e de itens relacionados a várias especificidades cognitivas. Então, por exemplo, você tem testes de memória, de raciocínio, de tomada de decisão, de atenção, capacidade de concentração, funções executivas. Ou seja, é uma série, é uma bateria de testes e que envolve muitos aspectos cognitivos. Então, claro, quando a gente fala do S14, por mais que esteja falando de uma classe geral, as dificuldades elas acabam sendo pontuais, porque muitas vezes para um é um ponto de dificuldade, para o outro pode não ser nem tanto. Então, por exemplo, é muito comum que atletas de S14 tenham, por exemplo, dificuldades de memória, o que pode acontecer, mas não necessariamente o outro que também é classificado como S14 vai ter a memória como principal prejuízo cognitivo. Então, estar atento a essas questões é importante porque o uso das ferramentas, embora as ferramentas sejam basicamente as mesmas, elas têm que estar adaptadas a cada necessidade. Da mesma forma como para qualquer uma outra classe. Um deficiente visual também vai ter as suas limitações e, de repente, uma cena que eu faço no exercício de visualização visual para uma pessoa que enxerga com 100% de acuidade, para o auditivo talvez valha mais a pena explorar a cena auditiva em vez de uma cena visual. Né? Então esses detalhes eles são importantes. E com o S14 também não é diferente. Às vezes a dificuldade do S14 não é nem tanto na memória, pode ser no tempo de reação. E aí, para o tempo de reação, a gente vai usar algumas ferramentas e adequar, adaptar outras para aquilo que está sendo trabalhado naquele momento. Então, para o tempo de reação, eu vou trabalhar de uma forma X. Já para o outro que tem mais dificuldade, é na questão de memória, na sequência de movimentos, é conseguir assimilar um movimento de maneira adequada, essa mesma ferramenta pode ser utilizada também, mas considerando essas limitações, seja na maneira de se comunicar, seja no ajuste desse exercício para essa especificidade, ou seja, não foge, na verdade, no S14 não significa que a gente vai ter técnicas ou ferramentas diferentes, mas assim como todas as classes, a gente tem ajustes e adaptações. E aí, para o S14 especificamente, entender quais são os prejuízos que estão em questão, isso facilita bastante a maneira como a gente vai fazer a intervenção. Legal. E já deixando à disposição também, né, o nosso contato, para quem quiser, às vezes passou alguma pergunta, não deu para falar tudo, mas deixar aí o nosso contato, o seu, também tenho certeza que a Bruna, a Cris também, para continuar o papo se precisar. Agradecer você, Fabrício, obrigado a toda a equipe de psicologia. Agradecer a todos os profissionais que participaram, que tiveram aqui. Foi bem legal. Acho que a gente conseguiu cumprir ali o nosso objetivo, que era informar, que era explicar um pouco do trabalho, para os atletas principalmente, mas para todo mundo que acompanha. Então, valeu demais, muito bom. Você quer deixar alguma consideração final? Não, eu só tenho a agradecer, na verdade, tanto pelo convite quanto por dividir essas informações. O tempo inteiro a gente busca fazer isso. Eu acho que esses momentos acabam sendo importantes. E, é claro, adaptado ao distanciamento social, mas uma habilidade que a gente está desenvolvendo, né? Então, agradecer efetivamente essa oportunidade para você, ao próprio CPB, esse espaço, a equipe, né, multidisciplinar de uma forma geral, a Bruna, também com quem a gente tem dividido bastante coisa, né, do trabalho da psicologia, minha parceira para toda hora, e a quem participou dessa live também, né, que contribuiu com as perguntas.